Olá pessoal, passando aqui hoje para fazer a diferenciação com vocês dos dois subtipos principais de edema cerebral, o edema citotóxico e o edema vasogênico. E qual a importância dessa diferenciação? Olhem só esses dois casos, bem parecidos, com déficit neurológico do lado esquerdo. Nós vemos nos dois casos essa área hipodensa na região, no hemisfério cerebral direito. Vamos primeiro olhar aqui a anatomia normal. Percebam que o córtex ele é um cinza mais claro se nós compararmos com a substância branca subcortical. O córtex é um cinza um pouco mais claro comparativamente à substância branca subcortical, que é um cinza um pouco mais escuro. Qual que é a diferença principal dessas duas áreas escuras aqui, dessas duas áreas de hipodensidade? Essa hipodensidade, nesse caso aqui, percebam que o córtex está completamente apagado. Essa hipodensidade aqui ele é córtico-subcortical, apaga o córtex. Já essa hipodensidade aqui, percebam que a área de edema, a área de hipodensidade, ela vai se insinuando na substância branca dos giros cerebrais, preservando o córtex. Aqui o córtex está preservado e a substância branca está comprometida. O edema ele é digitiforme. Nós temos o hábito de falar que é um edema do tipo dedo de luva. Ele vai se insinuando pela substância branca dos giros e preserva o córtex cerebral. Então, nós temos essa situação, dois pacientes com déficit neurológico do lado esquerdo, um com tipo de edema que apaga o córtex, que nós chamamos de edema citotóxico, e esse outro tipo de edema que não apaga o córtex, é um edema do tipo dedo de luva, é o edema vasogênico, ele vai preservar o córtex. Qual que é a importância dessa diferenciação? Esse paciente aqui, diante dessa situação com padrão radiológico de edema citotóxico, o nosso diagnóstico já está estabelecido. É uma isquemia no território da artéria cerebral média, que é a principal artéria implicada nos acidentes vasculares cerebrais. Já esse outro edema aqui não é isquêmico. A isquemia compromete principalmente territórios distais e o córtex ele vai estar comprometido. É por isso que na isquemia apaga o córtex. No caso do edema vasogênico, o edema vasogênico ele é reacional. Então nós temos que buscar um fator causal. Então, diante dessa situação, se nós detectarmos um edema vasogênico, é mandatório nós injetarmos contraste venoso nesses pacientes para justamente buscar uma lesão. Nesse caso aqui, o contraste é dispensável. O diagnóstico já pode ser estabelecido no exame sem contraste. Se nós nos depararmos com edema do tipo vasogênico, que se insinua pela substância branca e preserva o córtex, nós temos que injetar contraste para detectar lesões, o fator causal desse subtipo de edema. Nesse caso aqui, foi uma metástase de um paciente com câncer de mama, neoplasia de mama. Mas temos diagnósticos diferenciais. Poderia ser uma lesão inflamatória, poderia ser uma lesão infecciosa, um abscesso. Todos esses tipos de lesões, eles podem cursar com edema vasogênico, que ele é reacional. Então aqui, a dica é o seguinte: se o edema apagar o córtex, diante de um quadro clínico agudo, isso aí vai ser provavelmente uma isquemia, se comprometer um território vascular, no caso aqui uma isquemia no território da artéria cerebral média. Se nós estivermos diante de um edema do tipo vasogênico, é mandatório a utilização de contraste venoso para nós buscarmos o fator etiológico, o fator causal. Nesse caso aqui, um paciente com metástase de câncer de mama. Obrigado pela atenção. Se você gostou do conteúdo, lembra de clicar no sininho para ser avisado dos próximos vídeos.